Presidente Rodrigo Maia, rapidamente, dizer que você fez a referência, o seu gesto da quinta-feira em aceitar o convite do presidente Bolsonaro deu uma sinalização, né, de estabilidade política e de reforço da democracia no Brasil, no diálogo institucional entre os poderes. Isso tem uma repercussão na economia, né, que com um sinal de estabilidade se consegue fazer algum tipo de planejamento ou perspectiva a longo prazo. E um dos temas específicos, Rodrigo, que eu acho que seria importante ter a sua visão, né, nesse momento ainda, a Câmara ainda vai se debruçar sobre esse tema, mas a gente tem visto que até o gesto de 85-15, né, o percentual de 85% do risco assumido pelo governo, ainda não foi o bastante de ultrapassar essa fronteira da desburocratização, simplificação. Os bancos ainda estão na condição de selecionar os seus clientes para quem emprestar, e se tem a sugestão ou a ideia que tem sido feita por outros países, Europa, Estados Unidos, inclusive, de garantias de 100%, porque o empréstimo acaba sendo ainda uma solução no futuro, mesmo com 100% de garantia, melhor do que um socorro financeiro se amanhã vier a sucumbir. Eu queria a sua visão sobre esse tema e se é possível esse diálogo avançar com o Ministério da Economia, com os setores do governo e com a ajuda do Congresso. Eu falei sobre isso aqui. Eu no início disse a minha opinião a alguns bancos, a equipe econômica, o Roberto Campos, que eu conversei mais, que achava que tinha que ser 100% de garantia. A dúvida deles é que com 100% de garantia, alguns não iam ter interesse de pagar. Eu disse ao contrário, ninguém vai querer ficar com o nome sujo. Então, é óbvio que quem sobreviver vai ter interesse de pagar, óbvio que sim. Quem não sobreviver não é que não vai ter interesse, não vai ter condição, são coisas diferentes. Eu defendo que o governo, até porque o governo americano colocou dinheiro nas empresas, e listou lá, então a CBC pega uma lista, você vai ver lá, da American Airlines até uma empresa de comida, está lá, 5 bilhões de dólares até 2 milhões de dólares. Colocou dinheiro, não tem. Agora, é claro, a gente não tem a riqueza dos Estados Unidos, nem a credibilidade que os Estados Unidos têm para emitir dívida. Essa é a nossa sintonia fina. Agora, eu sempre defendi que o governo deveria garantir 100%, ser garantidor de 100%, porque nós sabíamos que os bancos, querendo ou não, sendo responsável por parte do crédito, eles iam acabar tendo que usar as travas que qualquer banco tem. Então, o ideal, do meu ponto de vista, era nessa linha. Eu falei um pouco no início da minha fala sobre isso. Deputado presidente Rodrigo Maia, nós te agradecemos e nós queremos confirmar contigo essa tua fala. Ou o governo brasileiro assume que tem que correr o risco de salvar as empresas brasileiras da mesma maneira que nós estamos de acordo que tem que salvar as empresas aéreas brasileiras com o risco do governo. É tão importante salvar as não micro, as micro eu entendo que estão tendo um bom apoio, mas as empresas médias, grandes, pequenas, precisam que a nação salve estas empresas. Quem tem palavra para fazer o governo, o executivo, entender isso, presidente, é a nossa Câmara e o nosso Senado. Ou nós entendemos isso, Rodrigo, ou nós vamos ter uma verdadeira quebradeira de milhões de empresas brasileiras. Eu disse milhões, mas não só das empresas. Milhões de brasileiros ficarão sem empregos. E aí o governo não terá controle da nossa situação política no país. É muito importante deixar isto muito claro. Na minha primeira fala, que o senhor não estava presente, eu coloquei o que a Europa está fazendo, principalmente a Suíça, principalmente Portugal, mas também os Estados Unidos. Eu entendo que nós não temos os recursos deles, mas nós temos os nossos recursos que são do tamanho do Brasil. Isso o senhor precisa enfatizar.